Capítulo 30 do estudo de Êxodos, 30 do versículo 11 em diante. Regulamentações para o recenseamento. Versículo 12. O recenseamento estava repleto de perigos no antigo Israel. Há várias tentativas de explicação disso. O recenseamento poderia gerar sentimentos de autossatisfação e orgulho ou trazer os pecados dos israelitas individuais ao reconhecimento de Deus. Driver, fazer um recenseamento na época significava falta de fé em Deus. Cassuto, representava uma tentativa de adquirir um conhecimento abrangente que era prerrogativa única de Deus. Clementes, no presente contexto, parece claro que o propósito principal do recenseamento foi a afirmação dos direitos de Deus entre o seu povo, e era muito fácil permitir que esse aspecto fundamental fosse negligenciado. Números 1 registra como a ordem de fazer o recenseamento foi executada. Resgate, cada ser humano masculino, Números 1, 2, tinha de pagar ao Senhor um preço pelo resgate, para assim preservar a sua vida. Já na hora do nascimento, o direito que Deus tinha sobre os primogênitos do sexo masculino de Israel tinha de ser satisfeito pelo pagamento de um resgate. Versículo 13, 6 gramas. Hebraico meio ciclo era o valor exigido nessa ocasião e que mais tarde se tornou instituição em Israel. Mateus 17, 24. Era um valor pequeno a ser pago sem distinção. Não havia indigente nem privilegiado na religião de Israel, peso padrão do santuário. Havia diferentes tipos de ciclo em vigor. 2 Samuel 14, 26, por exemplo, menciona um ciclo real. Versículo 15, 16, visto que a arrecadação tinha significado religioso e a importância levantada era destinada ao uso religioso. A imposição era igual para todos, todos se beneficiavam do serviço da tenda do encontro. A bacia, capítulo 30, do 17 a 21. A descrição da bacia propriamente está no capítulo 27 e nas instruções para o pátio do tabernáculo. Não seria sábio concluir a sua posição presente que não houve o uso de bacia no ritual no tabernáculo. As observações acerca do altar do incenso no início deste capítulo. O templo de Salomão tinha 10 pias de bronze. 1 Reis 7, 38 e 39, versículo 18 a 19, mesmo que a forma não seja especificada, embora o hebraico possa sugerir algo redondo, nem sejam determinadas as medidas. A bacia era feita de bronze, assim como o altar dos holocaustos, ou cobre, comentário de 25:3, um metal sólido, neste caso, para a origem desse bronze, ver comentário de 38:8, Soltal de Holy Vessels, página 122. Questiona a representação tradicional da bacia em forma singular com base no fato de que a mesma palavra hebraica é usada em 2 Crônicas 6:13 para descrever uma plataforma quadrada com 1,8 metro de comprimento por 1,8 metro de largura, mas isso é um tanto precário, visto que se exigia dos sacerdotes que lavassem os pés, como também as mãos. Pode ter havido torneiras na base para esse fim. O óleo para as unções, 30 do 22 ao 33. Versículo 25, mistura era feita ao se ferver os ingredientes aromáticos em um rim, galão, quase 4 litros, de azeite de oliva. Jó 41, 31. Acerca dos processos envolvidos, Cassuto, versículo 26. Não somente os sacerdotes eram ungidos, mas também os utensílios e a mobília usados no serviço divino. Versículo 29, Santíssimos. O que se disse acerca do altar do incenso pode agora
ser aplicado a todos os utensílios do tabernáculo. Versículo 32. As transações comerciais com óleos e temperos no Oriente Médio eram consideráveis e o seu uso doméstico na culinária e nos cosméticos era muito comum. Por isso, a necessidade de se manter a distinção da mistura sagrada. O incenso, 30, do 34 ao 38. Versículo 35. A mistura levaria sal porque seria usada em pequenas quantidades e a decomposição deveria ser evitada. 29, 34. Versículo 36. Uma parte do incenso era esmigalhada e colocada na proximidade do altar do incenso, diante das tábuas da aliança, a ser usado de manhã e de noite. É pouco provável que esse versículo se refira à queima de incenso no lugar santíssimo no dia da expiação. Levíticos 16, 12. Os artesãos. Capítulo 31. Versículo 2. Escolhi literalmente chamei pelo nome. A Nebe diz especialmente escolhido. Isaías 45, 3. Bazalel, filho de Uri, filho de Ur, o mesmo conjunto de nomes mostrando os mesmos relacionamentos aparece em 1 Crônicas 2:20, na genealogia de Judá. Versículo 3, Espírito de Deus presente na criação. Gênesis 1:2, e ativo na sustentação do mundo. Salmo 104:30. O Espírito capacita os homens com habilidade, seja para criar, como aqui, seja para administrar, como com Otaniel. Juízes 3:10. Versículo 6, Auliabe significa adequadamente. Em vista de sua obra no tabernáculo, o Pai é a minha tenda. Bezalel, na sombra de Deus. Também capacitei é a característica de Deus prover os seres humanos com os meios de atingir os propósitos dele. Filipenses 2:13. Versículo 10. Vestes litúrgicas finalmente tecidas. Ara, o adjetivo representa uma palavra de significado incerto. A raiz parece estar associada à ideia de fazer pregas ou dobras. A observância do sábado, capítulo 31, do 12 ao 17. Versículo 13. Os meus sábados, a obrigatoriedade da observância do sábado já foi estudada em Êxodo. Depois do anúncio dos principais artesãos responsáveis pela reconstrução do tabernáculo, veio um lembrete de que o sábado precisa ser observado, até mesmo pelos que estão envolvidos em tarefa tão sagrada. Afirma-se agora que o sábado é um sinal do relacionamento especial que existe entre Deus e Israel, o sinal da circuncisão. Gênesis 17:11, anunciando o relacionamento da aliança que foi estabelecido com Abraão. Versículo 14:15, o castigo pela profanação do sábado é afirmado 3 vezes para que todos se conscientizem da seriedade de tal ofensa. Versículo 17, descansou, mas apropriadamente foi revigorado. Um antropomorfismo admirável em vista do uso do mesmo verbo em 23:12, com referência à necessidade que escravos e estrangeiros têm de revigoramento no sábado. A linguagem é propositadamente forte para que o homem possa aprender a necessidade de observar o sábado como um dia no qual ele mesmo deve descansar do seu trabalho diário. E.J. Jung, As Tábuas da Aliança, 31:18. Versículo 18. Esse versículo conclui o relato acerca da revelação do Sinai e, ao mencionar as Tábuas da Aliança, prepara o terreno para o próximo passo da história. Sem dúvida, temos de entender que as tábuas continham somente os 10 mandamentos, e esses, na sua forma original de ordens e proibições concisas. Êxodo 20, do 8 ao 11, com Deuteronômio 5, 12 ao 15. E observe exemplos de comentários acrescidos a mandamentos. Dedo de Deus, o que Arão fez com a sua vara. Foi descrito pelos magos do Egito como obra do dedo de Deus. Também Lucas 11:20 em si, então a expressão significa poder e autoridade divinos. 6. Rebelião e reconciliação.
o bezerro de ouro, 32, do 1 ao 10. Versículo 1, a exigência do povo e o consentimento de Arão significam que já antes de as estipulações da aliança terem sido entregues a eles de forma escrita, já haviam quebrado o primeiro, o segundo e provavelmente o sétimo mandamentos e também agido contra o preâmbulo da aliança, como história de um povo que muito depressa se desviou. Versículo 8, ela tem o seu correlato no Novo Testamento. Ver Gálatas 1,6. Ao redor de Arão seria melhor traduzido por contra Arão. Confrontaram. Versículos 2 e 3. Assim como houve contribuições de posses pessoais para a construção e embelezamento do tabernáculo, agora foi feita uma coleta para um propósito bem diferente e totalmente indigno. Juízes 8, 24, 27. Versículo 4. Modelou com uma ferramenta, sugere que a imagem foi esculpida num ouro sólido, por meio de uma pequena alteração vocálica, com uma ferramenta pode ser mudado para significar em uma bolsa e por um pequeno salto de fé filológico dentro de um molde, também bezerro. É de esperar que os israelitas estivessem familiarizados com os cultos a touros dos egípcios e cananeus que floresciam na região do delta do Nilo. O culto a Baal dos cananeus provou ser uma armadilha constante aos israelitas depois de se estabelecerem em Canaã e os seus deuses, que tiraram vocês do Egito, mas somente uma imagem foi feita. Muitos eruditos do Antigo Testamento consideram esse relato um protesto contra os santuários de touros erguidos por Jeroboão. 1 Reis 12, 28 e 29. Se esse é o caso, então temos aí uma explanação adequada da referência ao plural, mas 1 Samuel 4, 7 8, contudo é tanto mais provável que Jeroboão tivesse adotado o chamado ao ajuntamento usado nessa ocasião. A menção da libertação do Egito originou-se mais provavelmente no Sinai do que na ocasião descrita em 1 Reis 12. Por tudo isso, está claro que Israel ainda está à espera de um Deus que age, nem que seja um Deus falso. Cole. Versículo 5. Uma festa dedicada ao Senhor. Arão, um idólatra relutante, provavelmente pensou que poderia conter e reprimir o erro ao associar a adoração a Javé com bezerro de ouro. Versículo 6. No dia seguinte, os israelitas ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão, como o faria qualquer cananeu que não conhecesse nada acerca do Deus de Israel. Os dois tipos de sacrifícios com a mesma raiz semítica, como o hebraico no caso de sacrifícios de comunhão, aparecem nos textos ugaríticos do segundo milênio a.C. O povo se assentou para comer, o ato comumente associado a ofertas de comunhão, como está prescrito em Levíticos 7, do 11 ao 18, para se entregar à farra, pode ter uma conotação sexual. A mesma palavra traduzida por acariciando em Gênesis 26, 8. Normalmente, no entanto, o verbo é usado com alusão a isso, como em Gênesis 21, 9. Em 1 Coríntios 10, 8. Outra situação bem diferente de imoralidade sexual por parte dos israelitas é citada Números 25, do 1 ao 18. Embora o pecado da idolatria tenha há pouco sido ilustrado com base na ocasião descrita nestes versículos de Êxodo 32, Tildes discórdia nesse ponto, considerando os 23.000 de 1 Coríntios 10, 8, uma variação dos 3.000 do versículo 28, 3.000 do versículo 28 deste capítulo. A licenciosidade sexual certamente era uma característica dos cultos nos santuários de touros dos cananeus. É difícil determinar se Arão e os israelitas consideravam o seu bezerro uma representação de Javé
ou um trono em que repousa a sua presença invisível. De qualquer forma, o seu pecado era extremamente grave. Versículo 7. Como no versículo 1, embora lá por outra razão, a associação do Êxodo com a liderança de Moisés tem uma conotação negativa, o seu povo de Moisés implica que Deus já não o reconhecia como o povo dele. Versículo 8, curvaram-se diante dele, ofereceram-lhe sacrifícios, não importa que Arão tenha tentado sincretizar o culto da fertilidade animal com adoração a Javé, a sua festa dedicada ao Senhor, versículo 5, é rejeitada como simples e pura adoração. Versículo 10, farei de você uma grande nação. Gênesis 12, 2. Para Moisés havia sido um grande sacrifício colocar-se do lado dos israelitas. Hebreus 11, 24. Agora ele estava ouvindo acerca da possível extinção do seu povo e recebendo a oferta de se tornar o segundo Abraão. Versículo 11. O teu povo é a resposta de Moisés a seu povo. Versículo 7. A libertação do povo da escravidão egípcia era a medida do compromisso de Deus com a causa deles, porque Deus iria destruí-los agora. Versículo 12. O que também estava em jogo era a reputação de Deus. Até mesmo os egípcios reconheciam a mão de Deus. No êxodo de Israel fosse destruído, os seus antigos escravizadores concluiriam que Deus prefere usar o seu poder para propósitos destruidores. Versículo 13. Em terceiro lugar, havia as promessas feitas aos patriarcas, mas essas não poderiam ser cumpridas por meio de Moisés, que também era filho de Abraão. Nenhum desses pensamentos vem à mente de Moisés. Quando ele lembra a Deus sua promessa inicial feita a Abraão, e essa promessa tinha sido reforçada por juramento, Gênesis 22, 16. Será que agora o cumprimento estava em jogo apesar da incondicionalidade da promessa? O judaísmo tem em alta consideração os méritos dos patriarcas na explanação da lealdade de Deus na sua aliança. A coerência de Deus é a sua verdadeira origem. Versículo 14. Arrependeu-se. Isso não implica que os propósitos de Deus são menos do que perfeitos. Números 23, 19. É uma descrição da atitude de Deus vista no ângulo humano. João 6,6 ajuda a vermos todo o diálogo da perspectiva correta. As tábuas são quebradas, capítulo 32, do 15 ao 20. Versículo 15. Escritas em ambos os lados, isso era algo bem comum em tábuas escritas. As tábuas devem ter sido bem pequenas e eram provavelmente iguais. Sobre isso, VMG Klein, Westminster Theological Journal, 22, 1960, páginas 133 a 46. Eu não entendi isso aqui, páginas 133 a 46. Aqui tá meio... Não entendi. Versículo 16. As expressões feitas por Deus. Ah, tá. 133 a 146. Agora que eu entendi. É porque a citação sempre resume, né? Por isso que estaria. Versículo 16. As expressões feitas por Deus e escrito por Deus podem significar que as tábuas e suas inscrições eram o produto direto da criatividade divina, ou visto que o termo hebraico Elohim é usado com frequência com força de superlativo, que foram feitas de forma primorosa e perfeita. Ver comentário de 31:17. Versículo 17. Josué havia acompanhado a Moisés em parte do caminho como seu auxiliar. Versículo 18. A resposta de Moisés é dada em forma do verso. Há aí certa medida de jogo de palavras.
Versículo 19: Moisés quebrou as tábuas como uma expressão da sua ira, mas a sua ação teve um significado mais profundo no aspecto de que anunciou a anulação da aliança que acabara de ser feita. Versículo 20: Destruiu o fogo, sugere a alguns estudiosos que o bezerro de ouro tinha um núcleo de madeira. O verbo não é de todo inadequado para um objeto de metal sólido. Foi sugerido, com base num texto cananeu, que a colocação dos três verbos destruir no fogo, moer e espalhar é uma forma convencional de expressar destruição completa. Fez com que os israelitas bebessem esse elemento. Lembra o que aconteceu em Números 5, do 11 ao 31, e o julgamento e teste de uma mulher da qual se suspeitava que tivesse sido infiel ao marido. O versículo 35 talvez tenha alguma relação com essa imposição. Deus é o marido ciumento de Israel. Números 5, 14, versículo 22. Propenso para o mal, é preferível aprofundamente atribulado. Danebe, embora a palavra em questão possa às vezes ter o significado de tribulação. Versículo 24. Moisés havia colocado a culpa pela aberração do povo de forma justa e clara em Arão. A defesa deste o bezerro autógeno por ter sido um caso de maneiras requintadas orientais. Colhe, mas são maneiras requintadas a ponto de virarem trapaça. Isso não é nada melhor do que a resposta de Geazi, 2 Reis 5, 25. A grande matança, 32, do 35 ao 29. Versículo 25. Fora de controle ou desenfreado. Versículo 26. Os levitas eram companheiros de tribo de Moisés e haviam permanecido leais a Deus na ausência de Moisés. Versículo 28. 3.000. Não temos indicação alguma do motivo de esses terem sido mortos à espada e os outros não. Talvez tenham sido pegos no ato da idolatria ou tenham sido os líderes da adoração do bezerro. Versículo 29. Vocês se consagraram, o sentido necessário pode ser obtido do TM, sem recorrer às emendas, caso que é o Talmud, né? Com a permissão das notas de rodapé da RSV e da NEB, a explicação do cassunto do TM. Nenhum de vocês poupou o seu filho. Os relacionamentos familiares estavam subordinados ao serviço a Deus. A bênção consistia no direito de oficiar no tabernáculo. Exemplo de versículo, Deuteronômio 33, 10. Moisés ora novamente. Agora é o capítulo 32. Versículo 32. Teu livro, Salmos 69, 28 e 139, 16. Os nomes dos vivos eram escritos no registro divino. A remoção do nome significava a perda da vida. No Novo Testamento, a figura é aplicada à vida futura, como em Lucas 10, 20, Filipenses 4, 3, versículo 33. Todo aquele que pecar reflete o princípio anunciado em Jeremias 31, 29. Meu anjo, eu os punirei. Uma ameaça do julgamento no futuro distante, ao qual o versículo 35 pode estar se referindo ou não. Os versículos 35 talvez, o versículo 35 talvez tenha o propósito de resumir tudo o que precedeu. E o Senhor feriu o povo com uma praga, traduz a uma
única palavra em hebraico. Deus retira a sua presença. 33, do 1 ao 6. Versículo 1. Você tirou a reconciliação entre Deus e o seu povo. De forma alguma está completa a terra que prometi com juramento. A força do argumento de Moisés em 32:17 é reconhecida. Versículo 2. 6 das 7 nações maiores e mais fortes do que vocês, de Deuteronômio 7:1, são citadas. O versículo 3, eu não irei com vocês, com referência a uma situação posterior. Deuteronômio 1:42, eu poderia destruí-los porque Deus tem olhos tão puros que não suportam ver o mal. Abacuque 1:13. Versículo 6. Monte Horebe, a remoção dos enfeites que seriam um lembrete visível da aventura dos israelitas na idolatria. Não era somente uma medida temporária e levando em conta a capacidade do povo de imitar os seus vizinhos cananeus, iria impedir qualquer tentação de tratar os enfeites como talismãs. Horebe é outro nome do Sinai. A tenda do encontro, 33, do 7 ao 11. Acerca do ponto de vista de que essa seção preserva uma tradição mais autêntica a respeito do tabernáculo do que o restante de Êxodos 25:40. A introdução a Êxodos, versículo 7, agora que a presença de Deus foi removida, somos informados de um sistema provisório pelo qual os oráculos de Deus seriam transmitidos a Moisés. Essa tenda era diferente do tabernáculo pelo fato de que era montada do lado de fora do acampamento, e a sua localização serviu para destacar o descontentamento de Deus com o seu povo. Versículo 9, a coluna de nuvem descia, embora o povo de Israel como um todo houvesse perdido o direito à presença de Deus, ela não foi negada a Moisés. Uma razão do júbilo para o povo castigado. Versículo 11, face a face. Números 12:6, Josué serviu como sacristão nesse local de encontro temporário. Oração pela presença de Deus. Versículo 12. Quem enviarás comigo? Até aqui Deus somente abrandou o seu castigo a ponto de prover ajuda angélica para o avanço das colunas de Israel. As incertezas predominantes não pareciam corresponder à posição favorável que Moisés deveria ocupar. Versículo 13. Os teus propósitos. Na verdade, Moisés está perguntando como ele pode se comportar de maneira aceitável diante de Deus, visto que Moisés é o líder dos israelitas. Essa revelação vai trazer benefícios ao povo de Deus. Versículo 15 ao 16. Mesmo depois de ser dada a certeza da presença divina, Moisés insiste que Israel não tem raison d'être se Deus não estiver entre eles. O pedido de uma teofania, capítulo 33, do 17 ao 23. Versículo 18. Peço-te que me mostre a tua glória. O pedido é por uma teofania. A revelação da glória divina iria assegurar a Moisés que suas orações haviam sido atendidas. Versículo 19. Toda a minha bondade, os atributos graciosos e os atos de Deus pelos quais o seu caráter, o meu nome podem ser conhecidos. De quem eu quiser ter misericórdia, com a declaração dos atributos da graça, vem o lembrete de que o exercício deles é prerrogativa única e exclusiva de Deus.
Versículo 20. A minha face. Esse antropomorfismo significa a completa revelação de Deus, mas está além da capacidade de homens mortais compreenderem essa visão. Há semelhanças notáveis entre estes versículos e a experiência de Elias registrada em 1 Reis 19, 9 ao 18. Versículo 23. As minhas costas significa a revelação parcial da glória divina. A seção é fortemente antropomórfica, sem comprometer de forma alguma a verdade da incorporeidade de Deus. A teofania é concedida, 34, do 1 ao 9. Versículo 1, talhe, de acordo com 32:16, o primeiro par de tábuas era obra de Deus. Sim, o primeiro par de tábuas era obra de Deus, e nelas escreverei. Ver comentário de 31:18. Versículo 3. Ninguém poderá ir. As restrições são ainda mais rigorosas do que era na ocasião da primeira subida de Moisés. Arão tinha se desqualificado para participar na renovação da aliança, mesmo que fosse somente para acompanhar o seu irmão em parte do caminho, ovelhas e bois. Versículo 5. Permaneceu ali com ele e o proclamou o seu nome. O Senhor, o fato de que a segunda frase concorda mutatis mutandis com 33:19, proclamarei, sugere que Deus é o objeto dos dois verbos. Driver e Iat preferem a construção da RVMG. E ele, Moisés, permaneceu com ele ali, os chamou. Em apoio à primeira alternativa, Cassuto destaca que permaneceu representa o mesmo verbo de ficar em 33:21 e de apresente-se no versículo 2 deste capítulo, mas em conjugação diferente, como no caso do decálogo original, e em concordância com os costumes do Oriente Médio. A aliança renovada é prefaciada por uma autoproclamação do suzerano. Aqui estão os 13 atributos. Como são conhecidos na tradição judaica, neles se revela a natureza de Deus. É o mais próximo que o Antigo Testamento chega de uma definição confessional de Deus. De forma característica, ela trata da atitude dele com o homem. Versículo 7. Há milhares e por 1000 gerações, segundo Deuteronômio 7:9, não deixa de punir o culpado. Há uma ambiguidade acerca do significado do verbo hebraico em questão. Versículo 9. A nossa maldade e o nosso pecado. Moisés associa-se com o seu rebanho desobediente. Daniel 9:3 ao 19. A renovação da aliança, capítulo 34, versículo 10 em diante. Versículo 10. Primeiro Deus anuncia o que ele pretende fazer a favor de Israel. Maravilhas que vão ofuscar os sinais que acompanharam o êxodo. No final do versículo 10, a NVI omite a expressão por você, que está nas outras versões, contigo, BJ com vocês, NTLH. Isso certamente se refere a Moisés e concorda com a condição especial de Moisés em toda a questão da aliança. Versículo 27, aliança com você e com Israel é na expulsão dos povos que estão em Canaã. Versículo 11, que Deus vai realizar a obra maravilhosa. Versículo 12, Deuteronômios 12:3, postes sagrados eram objetos de culto feitos de madeira. Se eram postes ou árvores, não se sabe, que eram sagrados para Azerá, a deusa cananeia
da fertilidade. Versículo 14, acerca dos versículos 14 a 26, como um decálogo ritual mais antigo do que o decálogo ético, de 23 ao 17. Veja a discussão em Cole. Versículo 15. Quando eles se prostituírem, uma metáfora das práticas imorais em geral, e certamente não sem significado literal com relação aos cultos da fertilidade, convidarão vocês, 1 Coríntios 10, 27 ao 30, mostra como o mesmo tipo de situação poderia apresentar problemas ao cristão individual na cidade de Corinto do século I. Quanto aos israelitas, eram vulneráveis diante desse tipo de tentações, ficou demonstrado de forma convincente no caso do bezerro de ouro. Versículo 13, ídolos de metal, correspondente à proibição de imagens esculpidas em 20.4. Talvez o uso do termo bezerro fundido em associação com o pecado de Israel exprime a diferença de ênfase. Versículo 18, versículo 19 e 20, a lei do primeiro a nascer é introduzido no capítulo 13. Seguindo o relato do Êxodo aqui, ele vem depois da regulamentação da festa dos pães sem fermento, que havia se ligado estreitamente com a tradição do Êxodo. Versículo 20. A lei do sábado precisava ser observada em todas as épocas, inclusive na época de orar e na colheita, quando a tentação de desconsiderá-la seria mais forte. Versículo 22, a festa das semanas é a festa da colheita de 23:16. Ocorreria sete semanas depois da festa dos pães sem fermento. A festa de encerramento da colheita é outro nome da festa dos tabernáculos. Versículo 23, o calendário religioso de Israel é apresentado na sua forma completa em Levíticos 23, versículo 24. Agora, não, Levítico 23, citação, né, do que foi falado. Agora, versículo 24 do capítulo 34. Ninguém cobiçará a sua terra, uma palavra para o adorador ansioso, em paralelo com o que está em 1 Reis 17:13 e Mateus 6:33, Cole comenta acerca da facilidade com que um agricultor poderia mudar a marca divisória de terras para prejudicar o seu vizinho mais piedoso. Os que viviam em lugares mais distantes e isolados estariam temerosos de que, na sua ausência, algum estranho tentasse estabelecer ou até restabelecer a reivindicação por uma porção de terra. O sacrifício da festa de Páscoa corresponde à gordura das ofertas de minhas festas, em 23:18, mas essa lei está especificamente relacionada à Páscoa em 12:10. A generosidade de Deus é reconhecida tanto positiva quanto negativamente. Positivamente na apresentação dos primeiros frutos, negativamente na rejeição dos rituais da fertilidade dos cananeus. O paralelo antigamente pressuposto entre o cozimento de um cordeiro no leite de sua mãe e a referência num texto garítico de Ras Shamra está sendo seriamente questionado atualmente no versículo 27. Escreva essas palavras 24:4 ao 7. Essas são as condições da aliança esboçadas nos versículos 12 a 26. Com você, Moisés era o mediador da aliança. Comentário do versículo 10, versículo 28. E escreveu a implicação mais natural é que foi Moisés
quem escreveu, visto que o justo nos verbos anteriores não o mas o versículo primeiro opõe-se a isso e pode bem ser que o sujeito original ou até mesmo o sujeito pretendido agora de escrever seja Deus. A questão depende em parte do significado exato das frases discutidas no comentário de 31:18 e 32:16.